Boa tarde, galera. Tudo bem? Bem-vindos a mais uma terça-feira de conhecimento de física aqui no nosso segundo ano do ensino médio. E hoje a gente dá início a uma nova temporada, tá bom? Um novo assunto que a gente vai estudar a partir de hoje, que é a parte da física óptica. É a física que estuda a visão, estuda a luz e como a luz se comporta em diferentes meios, em diferentes fenômenos que a gente vai conhecer a partir de hoje, tá bom? Semana passada eu já tinha avisado que a gente estava terminando a revisão de física térmica, né? Falar de temperatura, de calor, mas hoje a gente começa realmente essa parte nova do assunto, que é essa parte de estudo da luz, como é que a luz se comporta, como é que se a luz é uma onda, uma partícula, e como ela se comporta no meio, né? No meio é como é que ela se comporta no ar, na água, por exemplo, e, claro, os fenômenos principais da luz. Você tem reflexão, que acontece em espelhos, você tem refração, que acontece de um meio para o outro. Então, todas essas transformações que a luz passa, a gente vai estudar a partir de hoje. Bacana? Então, vamos começar aí, que o nosso assunto é um pouquinho extenso, mas existem alguns detalhes que a gente vai pontuando ao longo, né, da nossa aula. Certo. A luz, ela é estudada na física como uma das partes principais aí da física, obviamente, e ela é estudada de duas formas. Você tem a óptica geométrica, tá bom? Que é essa óptica que a gente vê a partir de hoje, como é que a luz se comporta quando passa de um meio para o outro, como ela reflete, tá bom? Ângulos, a gente vai precisar muito da parte matemática, né? De como eles vão fazer um ângulo de entrada, um ângulo de saída de um espelho. Por que que em alguns espelhos você se vê perfeitamente, em outros você vê uma parte maior, uma parte menor, às vezes você se enxerga mais gordinho, mais magrinho. Então, tudo isso tem a ver como a luz se comporta em relação ao nosso olho, tá bom? A outra parte da óptica, a gente ainda vai ver esse semestre, certo? Mas assim que acabar a óptica geométrica. Primeiro a óptica geométrica, depois a gente começa a estudar a parte de ondulatória, de como é que se comporta agora uma onda de som, que é uma chamada onda mecânica, mas a parte de óptica física, né? A natureza ali da onda, da luz, como é que ela vai se comportar. Beleza? Então, o que é óptica geométrica? Óptica geométrica é a parte da física responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Então, você tem um estudo do feixe de luz e de vários fenômenos associados a esse sistema, ok? Quando você tem fenômenos associados a esse sistema, é o comportamento da luz no dia a dia. Nada assim de outro mundo. Ah, como é que a luz vai se comportar em uma situação dentro de uma série de paredes refletoras. Não é. É como a luz se comporta no seu dia a dia, como é que funciona um espelho, por exemplo. Ou então, por que você olha uma pessoa dentro da piscina e ela tem um formato e fora da piscina ela tem um outro formato, né? Tudo isso depende de como a luz vai estar se comportando, certo? Como a luz apresenta um comportamento dual, podendo ser considerado uma onda ou partícula. Os estudos da óptica se dividem em duas partes. Primeiro, a gente tem que ter uma conversa sobre o princípio da dualidade, tá bom? De uma onda e partícula da luz. Ele tem esse comportamento duplo, tá bom? Aqui a gente vai lembrar da formação de um átomo. O átomo, a gente já viu, é composto por um núcleo extremamente positivo, com nêutrons dentro dele, rodeado de órbitas circulares, onde eu possuo elétrons, tá bom? Chamada aí eletrosfera. Esse átomo funciona da seguinte forma. Ele tem uma quantização energética, ou seja, ele tem uma quantidade de energia acumulada em cada camada que ele possui, ok? Então, quando esse átomo recebe uma carga energética, ele recebe energia. O que que vai acontecer com o átomo? O átomo, ele é um cara independente, vamos dizer assim. Ele é uma pessoa que ele não quer ficar no lugar que ele está. Ele quer sempre ter mais espaço, ele quer sempre ter algo maior para ele. Então, os elétrons, quando são carregados, eles tendem a ir para uma camada exterior. Eu costumo comparar com uma viagem. Quando você recebe um dinheiro, o que é que você faz? Vai viajar. Você vai conhecer outra região. O elétron é do mesmo jeito.
Só que o elétron não é o dinheiro que movimenta ele, é a energia. Então, esse elétron que está na primeira camada, ele vai para a segunda camada, conhecer um novo lugar, uma nova região. Só que quando acaba a energia do elétron, quando acaba o dinheiro dele, ele volta para a sua camada original. Ele sai daquela região que ele estava e volta para a sua camada original, para se comportar novamente desde o primeiro, como ele se comportava desde o primeiro momento. Esse salto que ele dá libera energia. Lembre-se que quando você viaja, você gasta dinheiro. Então, o elétron, quando viaja, ele gasta energia. E essa energia é dissipada em formato de luz, ok? Essa liberação energética em formato de luz é o que faz, por exemplo, os fogos de artifício, tá bom? Toda vez que você cede energia para um sistema e esse sistema libera luz, você está fazendo com que o elétron pule de uma camada para outra. O fogo de artifício é um exemplo clássico disso. Os fogos de artifício são feitos de várias cores. Você tem um fogo de artifício azul, vermelho, um roxo, um verde, porque é bonito, né? Colorido e tudo, apesar da zoada não ser tão agradável, mas fica aquele show, né? Aquelas luzes no céu. Bom, por que os fogos de artifício são coloridos? Primeiro ponto. Porque depende do material que você vai estar queimando. Acaba a aula, se você tiver a curiosidade, você pode ir ao YouTube e procurar os vídeos, né, de pessoas queimando os metais em laboratórios. Vocês vão ver que quando uma pessoa queima zinco, por exemplo, ele libera uma cor mais roxeada, tá bom? Uma cor mais próxima do violeta. Mas quando uma pessoa queima sódio, por exemplo, que é um outro tipo de metal, já libera uma cor mais amarelada, tá bom? Uma cor bem amareladinha ali. Então você tem essa diferença. Logo, dentro dos fogos de artifício, as pessoas, os fabricantes, botam aquela quantidade de metal que eles querem ver a cor. Ah, se eu quero um fogo de artifício mais violeta, mais roxo, eu encho de zinco. E o átomo do zinco recebe a energia da queima da pólvora, né, que tem dentro do sistema, e o elétron do zinco gasta energia em formato de luz, liberando aquela cor violeta, né, aquela cor roxa ali. Certo? Então, um fogo de artifício ele funciona assim. E o que é que tem a ver com a luz? Porque nesse sistema que eu estou falando para você, a luz ela está se comportando como uma partícula, certo? A luz ela se comporta da forma que ela quiser. Ela é independente. Existe partícula e existe onda. A luz se comporta das duas formas. Ela tem esse princípio da dualidade, ou seja, essa característica dupla pertencente a ela, ok? E o que isso tem a ver com a nossa aula? A gente aqui vai estudar os princípios da óptica geométrica, então a gente vai ter que considerar a luz como uma onda. Então, o fato da luz carregar matéria, o fato da luz ter essa energia liberada, não vai entrar para a gente nesse caso, ok? A gente não precisa levar ela como uma partícula, apesar de saber que, na realidade, a luz se comporta das duas formas. Para a gente, o que vai ser importante? A luz se comportar como uma onda. E a onda da luz, ela varia entre 400 nanômetros e 700 nanômetros para a gente, né? Para nosso espectro visível. Lembrando que uma onda, ela não leva matéria. Lembrando aí que uma onda, ela não leva matéria. Então, a luz, ó, ela varia entre 400 e 700 nanômetros, né? nm, nanômetros. E o que é que esse cara tem a dizer pra gente? Tudo que você consegue enxergar, está dentro desse espectro visível. Ou seja, o nosso olho, ele só consegue captar de 400 a 700 nanômetros de espectro visível, tá bom? Acima disso e abaixo disso, a gente não consegue enxergar. Diferente de alguns outros animais. Por exemplo, a abelha, ela já enxerga um comprimento de onda totalmente diferente. Ela consegue enxergar ondas de rádio e TV, coisas que a gente não consegue. O cachorro já é uma quantidade de onda menor. Tanto é que o cachorro ele enxerga uns tons de cinza, né? Ele não enxerga cores muito mais fortes que o cinza. Não consegue ver um amarelo, um verde bem destacado. Isso aí já é por causa da evolução biológica dos animais. No nosso caso, a gente enxerga entre 400 e 700 nanômetros, que basicamente é o arco-íris. No prisma, aqui, você consegue ver a formação de um arco-íris, né? A capa do famoso
disco de rock da banda Pink Floyd. E o arco-íris, como todos nós sabemos, é composto por 7 cores. Quais são elas? V, A, A. Lembre-se assim, V, A, A, V, A, A, V. Essa é a formação do arco-íris. V, A, A, V, A, A, V. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Bom, são as 7 cores formadas aí pelo arco-íris, aonde todas as outras cores que você consegue enxergar estão pela mistura desses espectros. Esse espectro começa lá no vermelho e termina no violeta. Assim como a gente tem coisas maiores e menores que esse espectro. Tanto é que você já ouviu falar na possibilidade de existir um infravermelho, por exemplo. Correto? Pronto. O infravermelho são comprimentos menores que o vermelho. Infravermelho. Aí você tem a utilização de controle remoto, você tem o sinal de celular, por exemplo, para quem usa em celulares que tem o infravermelho. Tudo isso, por quê? Porque são comprimentos de onda menor do que 400. Nós não conseguimos enxergar, mas se você pegar a câmera do seu celular normal aí, apontar para aquela bolinha que fica no controle remoto, no topo do controle remoto, e apertar qualquer botão do controle remoto, você, a olho nu, não consegue enxergar a bolinha acendendo. Através da câmera do celular, você consegue. Por quê? Porque o celular ele consegue captar, né, essa energia infravermelha. Só que essa energia, ela é uma energia baixa para a gente. Ela é uma energia que não carrega tanto espectro de onda, né? Tanta energia através dela. Então, ela não é nociva. Você consegue usar um infravermelho na sua casa, você consegue usar um celular durante uma ligação, ondas de rádio e TV atravessam você e todas as paredes da sua casa a todos os momentos que você imaginar. Então, tudo isso é porque essa parte, ela é leve, ela é fraca. Mas, quando eu vou subindo o comprimento de onda, eu vou tendo uma energia muito maior. Tanto é que depois do violeta, eu tenho os raios UV, lembra? Ultravioleta. Por quê? Porque é acima do comprimento do violeta, 700 nanômetros para mais. E esses raios, por serem extremamente energéticos, são nocivos, tá bom? São nocivos para o nosso sistema. Então, quando você tem isso, você tem, por exemplo, a formação de câncer de pele, né? Melasmas aí, através da energia que a ultravioleta carrega através do sol, né? Você tem ali aquela proteção que a gente tinha da camada de ozônio, está fragilizada por causa do efeito estufa. Então, essa quantidade de raios UV, ultravioleta, são nocivas para a nossa pele. Além disso, quando você vai subindo, você tem um raio X, raios gamas, raios betas, né? Raios alfas, você tem todas essas partes aí dentro do nosso sistema, que são raios extremamente nocivos. Você não pode fazer raio-x de todo dia, né? Daqui para o final da sua vida, você não pode fazer isso. Você tem que ter um intervalo aí de uns 3 meses, né? De um raio-x, de uma sequência de raio-x, para continuar fazendo isso aí. Por quê? Porque são comprimentos de ondas muito mais energéticos do que a gente está acostumado. Entende? Então, o certo é que entre 400 e 700 é nosso espectro visível. A gente consegue enxergar. Abaixo de 400 é tranquilo para a gente usa no dia a dia, não é nocivo. Acima de 700 já é mais nocivo para a pele, até para o nosso sistema de saúde. Então, você pode ter uma carga energética muito mais complicada, então não é legal. Mas esses raios de onda existem, independente da gente enxergar ou não, eles conseguem existir. Mas a gente consegue ter essa sequência, né? Enxergar eles através de aparelhos. Então, vocês têm essa noção aí, tá bom? E aí você tem a óptica dividida em 2 partes. Óptica física, que é quando se considera a natureza ondulatória da luz. Beleza? Que é a parte aí que a gente vai dar uma segurada, por enquanto a gente não vai falar dela. A gente vai falar dela mais lá para frente, quando a gente for falar de sistemas de onda. E a óptica geométrica, que é quando a luz é considerada uma partícula, né? Você considera a luz como um pequeno corpo, tá bom? E seus estudos são feitos a partir do raio de luz, que é o sistema como se fosse o rastro que aquela partícula deixa, ok?
conferindo o modelo geométrico para a luz. Costumo comparar com uma cobra. A cobra vai passando e vai deixando um rastro, né? Então, a luz também. A luz vai passando e vai deixando um rastro, que a gente chama de raio ou feixe de luz. E esse feixe de luz, esse raio de luz, é o que a gente vai estudar a partir de agora, né? Durante a nossa óptica geométrica. Beleza? Tá. Definições importantes da óptica geométrica. O que é que se diz da óptica geométrica mais importante para a gente conseguir captar essa mensagem, né, sobre a formação de uma partícula? Fala o seguinte: os raios de luz são segmentos de reta que apresentam direção, sentido da propagação da luz. Eles podem ser emitidos por dois tipos de fonte, certo? Então, raios de luz são segmentos de reta, então a gente vai sempre trabalhar ele como se fosse uma flecha. Algo parecido, olha, parecido com um vetor, tá bom? A gente vai calcular o feixe de luz, por exemplo, ele chegando numa superfície, ele batendo na superfície, né, e saindo dela, parecido aí com um feixe de luz semelhante a uma grandeza de vetor, né, a grandeza vetorial que a gente já viu durante o primeiro ano do ensino médio. Ele diz direção e sentido da propagação da luz. Lembrando aí da diferença entre direção e sentido, tá bom? Sei que muita gente confunde, mas você não vai ter esse problema para confundir direção com sentido. Direção, o que é direção? A direção é o eixo de propagação daquela partícula, né, daquele vetor. Ela é horizontal, vertical ou inclinada, né? Ou diagonal. Você tem aí as três direções possíveis para um sistema como o nosso. Quando eu falo desse sistema, horizontal, vertical e diagonal, eu estou dizendo em relação a um ponto específico, tá bom? Quem tem dificuldade com esse tipo de nomenclatura, lembra-se de linha do horizonte, ok? Lembrar de linha do horizonte aí, que dá a dica justamente para você ver o que é horizontal e vertical. O sentido, galera, é com base na rosa dos ventos. A gente vai precisar da ajuda lá do Tio Adriano da geografia. Sul, leste, oeste ou norte. A famosa rosa dos ventos, tá bom? Ou, de uma forma mais simples, você pode botar esquerda, direita, cima ou baixo, tá bom? Então, a diferença entre sentido e direção é justamente essa aqui que está para vocês. Uma é a propagação e o outro é o sentido de propagação. Bacana? E existem dois tipos de fonte. Existe fonte primária e fonte secundária de emissão de luz. A fonte primária são fontes que emitem luz própria, ou seja, são fontes que a gente chama de fontes luminosas, tá bom? São fontes que elas produzem a energia delas, como, por exemplo, uma vela, tá bom? Uma vela acesa, ela produz aí, a chama da vela, né, ela produz energia própria, luz própria. O Sol, ele produz também luz própria, então ele é uma fonte luminosa, fonte primária. Uma lâmpada acesa também é um tipo de fonte primária. Ela vai emitir sua própria luz, então isso a gente chama de fonte luminosa, ok? Fonte secundária. Fontes secundárias são fontes que refletem luz, tá bom? Então, a gente está dizendo que são fontes iluminadas, tá bom? Fontes iluminadas e fontes iluminadas. Fontes secundárias, elas refletem luz recebida da fonte primária, tá bom? E aí você só tem essas duas situações. Se você não produz sua própria luz, você é iluminado, né? Você tem uma fonte secundária. Se você emite sua própria luz, você é luminoso. Você tem a sua fonte primária, tá bom? Aí a gente tem vários exemplos de fonte secundária. A Lua é uma fonte secundária, pra você ter uma ideia. Ela recebe a luz do Sol e rebate a luz do Sol em direção à Terra, ok? Então, isso é ser luminoso. Você está sendo iluminado ali pelo Sol e está refletindo em direção à Terra. Por isso que existem noites onde você não consegue enxergar a Lua. Ela está no estado de lua nova
E essa lua nova não consegue refletir aquela quantidade de energia. Logo, você não tem, né, condição de reflexão luminosa. Beleza? Um outro exemplo de fonte secundária. Você é uma fonte secundária. A pessoa só consegue lhe enxergar por quê? O seu colega só pode lhe enxergar por quê? Porque a luz bate em você e volta para o olho do seu colega. Isso faz com que ele consiga definir onde é que você está, a forma como você está, porque a luz vem, bate em você e vai em direção a ele. Bacana? Isso é uma característica de fonte secundária. Todos nós não produzimos nossa própria energia. Se você ficar num quarto totalmente escuro, você não consegue enxergar nada, porque você não produz sua própria fonte. Né? Você precisa ser iluminado para que você consiga ter aquela situação. Bacana? Então, só existem essas duas formas de fonte: fonte primária, fonte iluminada, ou fonte secundária, fonte luminosa. Beleza? Então, tem essas duas sensações aí. Bacana? Então, vamos em diante. E aí você tem uma classificação em relação às fontes luminosas. Nesse primeiro momento, a gente vai estudar as fontes primárias, ou seja, aquelas fontes que produzem sua energia. Elas são importantes por quê? Porque são elas que vão produzir o feixe de luz, o raio de luz. Lembra lá que no começo da aula eu disse para você que a nossa intenção é estudar o raio de luz, o feixe de luz projetado dentro de um sistema. Então a gente precisa de alguma coisa que gere aquele feixe de luz. Bacana? A gente precisa de alguma coisa que faça com que aquele feixe de luz aconteça. As fontes luminosas podem ser classificadas com relação à sua dimensão, ou seja, em relação ao seu tamanho. Bom, você tem dois tipos de fontes luminosas. Tem fonte extensa e fonte pontual. Fonte extensa é uma fonte que possui dimensão considerável, tá bom? Ou seja, é uma fonte que faz falta caso ela não esteja lá. Ela é facilmente perceptível e caso ela não esteja lá, ela faz falta. Isso caracteriza uma fonte extensa, tá bom? Fontes extensas são aquelas que possuem dimensões consideráveis se comparadas às dimensões do objeto a ser iluminado. Por exemplo, uma lâmpada acesa perto de um livro. Você tem uma sala, né? Você está lendo seu livro lá e acende uma lâmpada. O fato de acender essa lâmpada faz com que você consiga ou não ler o livro. Se desligar a lâmpada, você não consegue ler, tá bom? Então, você tem essa sensação aí em relação àquela fonte extensa. Ela é importante para aquilo ali, tá bom? Fonte pontual são dimensões de fontes de luz que são desprezíveis em relação ao objeto iluminado, tá bom? Por exemplo, você tem aí um, um livro agora aberto numa sala extremamente clara. O fato de você ter a lâmpada ligada ou não, não faz diferença, porque a luz que vai estar iluminando o livro é em relação ao sol, né? Não em relação àquele ponto específico do livro. Bacana? A galera pediu um tempinho para copiar o slide anterior. Vou voltar aqui. E aí eu vou pedir um minutinho, tá bom? Para o pessoal terminar de copiar esse slide para que a gente possa avançar.
Então, galera, daí o tempinho que a Sheila pediu pra gente para terminar de copiar, mas a gente vai dar uma avançadinha aqui para o próximo slide, para que a gente possa de novo falar sobre fontes pontuais, tá bom? Terminando essa ideia de fonte pontual, que a gente já estava discutindo, são fontes onde a dimensão de luz são desprezíveis, tá bom? Uma lâmpada acesa num quarto escuro é uma fonte extensa. Ela ilumina o quarto inteiro e sem ela você não consegue, né, enxergar aquela situação onde você está. Uma lâmpada acesa num quarto claro, cheio de janelas abertas, ou então um quarto aberto durante o dia, né, é uma fonte pontual. Você não tem tamanho necessário, nem potência necessária para ser extensa naquela região. A luz principal dessa situação vem do sol. Então, o fato daquela lâmpada estar acesa ou não faz diferença. Você usar uma lanterna numa, num passeio num parque de dia, por exemplo, você não faz sentido você ficar com a lanterna acesa durante o dia. Por quê? Apesar da lanterna emitir a própria luz, ser considerada uma fonte luminosa, ela é uma fonte pontual. Ou seja, a energia que ela gera, o feixe de luz que ela gera, não é considerável para o ambiente. Agora, durante a noite, o mesmo parque, você está tudo escuro apenas com a lanterna ligada, aí ela passa a ser uma fonte extensa. A quantidade de energia produzida pela lanterna, né, agora é considerável. Sem ela, você não enxerga absolutamente nada. Então, você tem que ter essa noção de, essa luz vai fazer falta ou não. Se essa luz fizer falta, é uma fonte extensa. Se essa luz não fizer falta, é uma fonte pontual. Bacana? Então, vamos adiante. E aqui eu tenho os meus conjuntos de raios luminosos. Você tem 3 tipos de raios luminosos que são utilizados nesse meu sistema. Quais são eles? Você tem raios convergentes, raios paralelos e raios divergentes, tá bom? Vamos separar cada um deles para que a gente possa entender. O que são raios convergentes? Raios convergentes são raios que vão convergir em um único ponto. Percebam que eles vêm de toda a direção em busca de um ponto em comum. Eles vão convergir aqui dentro, certo? Então, você tem raios chegando pelos lados de cima, pelos lados centrais, por baixo, mas todos eles estão em busca de um mesmo ponto P, por exemplo. Então, eles estão convergindo como se fosse para a ponta de um cone, tá bom? Eles estão indo para a ponta de um cone. Aonde é que eu vejo isso? Numa lupa. A lupa é um excelente material convergente, tá bom? Tanto é que você tem aquela sensação de você ter um ponto específico, né? Não sei se vocês já viram em filme, ou então vocês já fizeram também. A pessoa pega uma lupa, usa os raios solares para acender um determinado ponto, para queimar um determinado ponto. Isso é convergência. Ela está pegando todos os raios solares que batem na lente da lâmpada e está fazendo com que eles fiquem convergentes em um único ponto. Aquele ponto ali, por ter um grande acúmulo de energia, vai começar a gerar calor, e aí você tem uma produção de calor, de temperatura, que a gente já viu durante o primeiro semestre, e você acaba gerando um pequeno foco de incêndio. Bacana? Existem também feixes paralelos. Os raios, eles não convergem para um único ponto e nem divergem de um único ponto. Eles correm lado a lado. Então, você teria aqui, vários feixes de luz correndo lado a lado, um paralelo ao outro, através de um canhão de luz, como por exemplo, você tem aqui canhão de luz como um ótimo exemplo de feixe paralelo. Onde é que eu vejo isso? Geralmente a galera gosta de usar canhão de luz em festa, né? Em porta de festa, ou então inauguração de loja. Eles usam aquele canhão de luz voltado para o céu, justamente para chamar a atenção. Quem aí gosta de super-heróis também, como eu, tem o canhão de luz do Batman, né? Você tem aí aquele canhão de luz que os policiais usam para chamar o grande herói, tá bom? Então você tem essa situação de canhão de luz como tendo um feixe de luz paralelo aí ao sistema. Bacana? Existe uma diferença grande entre canhão de luz e lanterna, tá bom? A lanterna, ela é divergente.
Por quê? Algumas pessoas classificavam lanterna como um canhão de luz, né? Como feixe paralelo. Mas se você pensar bem, não faz sentido. A lanterna é um exemplo de divergência. Lembre-se que lá no convergente, eu estou indo para um único ponto. Na divergência, né? Você está divergindo, você está saindo de um único ponto. Você está indo embora desse ponto P em várias situações. Então agora, ó, você tem luz fugindo, tá bom? Em várias direções diferentes. E isso acontece numa lanterna. Claro, a lanterna tem um poder de divergência muito curto, porque ela é pequena, né? À medida que você vai ter um aumento daquele valor de divergência, você vai ter uma quantidade de luz maior, né? Tá bom? Você é usado também divergência, por exemplo, em aeroportos, né? Para ajudar na guia de alguns aviões ou então helicópteros de pouso, principalmente durante a noite. Eles usam uma série de lâmpadas divergentes, que é para iluminar melhor o palco, né? Poste de luz também é divergente. Se você vê o formato do poste de luz, ele parece um cone, certo? Você tem um poste de luz e ali ele tem uma formação cônica. Ele está divergindo em um único ponto, certo? Iluminando quem está embaixo dele. Beleza? Então, sempre lembrar aí da diferença entre convergência e divergência, tá bom? Convergir aí para um único ponto, divergir é sair de um único ponto. E paralelo é correr um ao lado do outro. Nisso, sabendo o formato, né, e sabendo nisso, o formato de cone de luz, de formação de feixes de luz, a gente tem os meios de propagação onde a luz consegue correr. E a luz aí, como você sabe, ela consegue correr em praticamente todos os meios, independente de ter matéria ou não. Então, o que é um meio de propagação? Uma vez que uma fonte de luz emite o seu feixe, né, luminoso, a luz passa a se propagar com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo. Essa aqui é a chamada velocidade da luz. Certo? Lembrando que a velocidade da luz, ela é a maior velocidade que existe no universo, certo? Uma vez um aluno perguntou a relação da luz com o buraco negro, tá bom? Como a luz é muito rápida, por que o buraco negro consegue puxar ela? Então a velocidade do buraco negro não deveria ser maior? Não é isso. O buraco negro, ele funciona de acordo com a sua grande massa, tá bom? O fato dele ser extremamente massivo, ele tem uma massa muito grande, ele consegue desviar o campo que a luz percorreria, né? O caminho que a luz percorreria. Então, é como se você botasse uma bola de boliche dentro de uma cama elástica. Todas as outras bolas pequenas que você pôr dentro dessa cama elástica, né, bolinhas de sinuca, por exemplo, elas vão em direção a essa bola de boliche, porque ela é tão pesada que ela mexe na superfície que ela está apoiada, tá bom? O buraco negro é a mesma ideia. Ele é tão pesado, ele é tão massivo que ele distorce o espaço. Isso faz com que a luz seja aprisionada por ele. Lembrando que a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá bom? Beleza? 3 vezes 10 a 6, 3 vezes 10 elevado a 8, tá bom? Seria essa diferença aí, 3 vezes 10 a 5, 3 vezes 10 a 8. Seria essa diferença aí entre um e o outro. Só saber a unidade, tá bom? Lembrar de saber a unidade aí. Só que a luz, ela não se propaga só no vácuo, tá bom, galera? Ela também se propaga em outros tipos de meio, tá bom? E são classificados de acordo com o modo como interagem com o feixe de luz que incide sobre eles. Com base nisso, os meios de propagação da luz podem ser considerados meios transparentes, translúcidos ou opacos. São os 3 tipos de formação de luz que você vai ter. Mas antes disso, olha esse desenho. Esse desenho é importante para a gente. Você tem uma lâmpada, certo? Acesa, uma lâmpada emitindo luz. E aí, o que acontece? A lâmpada, ela emite luz em todas as direções que ela quiser. A lâmpada, ela é uma das poucas fontes luminosas fáceis da gente trabalhar
emitindo luz em 360 graus. Então, ela vai continuar emitindo luz em quase todas as regiões que ela quiser. Mas quando você liga uma lâmpada na sua casa, obviamente, ela não vai conseguir iluminar onde a gente está agora. Por que que ela não consegue iluminar, já que a luz viaja numa velocidade tão grande? Porque a luz ela vai se propagar no ar, no nosso meio principal, que é o ar. E o ar, como você tem aí na sua casa, a gente tem aqui, é uma série de partículas gasosas, certo? Uma série de partículas gasosas que também podem fazer resistência à luz, certo? Então, o que é que você tem quando você fala de luz? Você tem uma coisa que a gente chama de frente de onda ou frente de luz, tá bom? E quando eu falo de frente de onda ou frente de luz, eu falo do ponto mais extremo, bom? O ponto mais distante da fonte. O ponto mais distante da nossa fonte, tá bom? Então, esse ponto mais distante da fonte é a nossa frente de onda. É o ponto mais longínquo, mais distante que você consegue ter da nossa fonte, beleza? E isso justifica o fato de quando você acender uma lâmpada na sua casa, ela não conseguir iluminar uma cidade vizinha, por exemplo. Por quê? Porque a luz ela vai enfraquecendo. A luz vai avançando, mas vai batendo em várias barreiras que existem no nosso sistema, como o ar, como uma parede, como uma água, e isso impede que a luz continue avançando naquela velocidade que ela tem. Mas no espaço, onde você não tem matéria, você tem vácuo, então você tem essa sensação de que a luz ela continua avançando desesperadamente, né? Continua avançando numa velocidade absurda o tempo todo. A gente não sabe por quê, mas o universo tem 75% da sua composição de matéria escura. É uma matéria que não interage com a luz e que continua expandindo o universo. E a gente ainda não entende o porquê e nem como é que ela funciona. Mas o certo é que ela é responsável pela expansão do universo e a luz acompanha ela. Então a luz tem essa velocidade aí de 300 mil quilômetros por segundo e ela também. Ela vai avançando o universo, vai expandindo o universo o tempo inteiro. O universo ele não é infinito, ele só está em constante expansão, ele está surgindo, está crescendo o tempo inteiro. Bacana? Então lembrar que frente de luz ou frente de onda é o ponto mais extremo, é o ponto mais distante que você tem da sua fonte luminosa, tá bom? Ou da sua fonte sonora, caso você esteja escutando uma frente de som, e assim sucessivamente. Tá, e aí a gente consegue enxergar um pouquinho dos meios. Os meios são de 3 tipos, como eu falei para vocês. Meios transparentes, translúcidos ou opacos. O primeiro meio que a gente vai ver é o meio transparente de propagação. Transparentes são os meios de propagação que se deixam atravessar pelos raios de luz sem afetar a ordenação de seus feixes. Ou seja, a luz passa por ele tranquilamente. Você tem um objeto que vai estar emitindo luz e ele vai atravessar aqui, ó, galera, um meio transparente. Ele vai estar atravessando, ó, esse meio transparente. Ele passa pelo meio transparente na mesma ordem com que ele chegou. Ele atravessou bem de boas, ele atravessou bem tranquilo esse meio transparente. O meio transparente, em momento algum, ele embaralha ou barra a passagem dos feixes de luz. Todo feixe de luz que chega por ele atravessa-o tranquilamente até chegar ao olho do observador. O atmosférico é transparente, certo? É o meio que a gente usa como transparente. É por isso invisível, já que a luz o atravessa como se ele não existisse. Note-se o quase, a rigor, o único meio totalmente transparente é o vácuo. Por quê? Porque não tem matéria. Se não tem matéria, não tem nada ali que possa barrar. O ar não. O ar tem matéria, né? Você tem a quantidade de gás dentro daquele meu sistema. Porém, você tem que ter essa relação aí dentro daquele sistema ali pra gente, ok? Mas, para todos os efeitos práticos, podemos estender a definição para outros meios, cuja interação com a luz, né,
sejam pequenas demais para serem percebidas a olho nu. O ar, ele tem um certo desvio, mas a gente nasceu com essa visão que a gente tem hoje. Então a evolução, né, botou a gente nesse sistema. Logo, a gente não percebe desvios de luz que tem dentro desse meu sistema. Bacana? A gente não consegue perceber esses desvios de luz aí. Olha a figura a seguir. Você tem um feixe de luz atravessando um meio totalmente transparente, chegando no olho de um observador. Todos os raios de luz que chegam, passam tranquilamente e chegam no olho do observador. Onde é que eu vejo isso? Vidro, por exemplo, uma janela feita de vidro. Então, você consegue enxergar, né, tudo que está fora. Significa dizer que todos os materiais, corpos observados que estão do lado de fora, passam a sua luz pela janela e chegam no seu olho de uma forma bem tranquila. Eles não têm desvio, não tem barreira, não tem nada. Eles continuam chegando naquela situação ali. Bacana? Então, exemplo aí, janela, o ar transparente que você tem, óculos, tá bom? Para quem usa óculos aí, também é um exemplo de meio transparente. Você tem que enxergar o que vem depois do óculos, senão você não consegue andar. Beleza? Não consegue ver, né? Para poder andar. E você tem um outro tipo de meio, que é o meio translúcido. O meio translúcido ele é um pouco mais complicado porque ele embaralha a luz. Parte dos raios seguem de forma retilínea, ó. Você tem um objeto e essa situação ele passa de forma retilínea e outros são embaralhados, ó. Você chega aqui no meio e o meio transforma aquele raio de uma forma muito considerável. Então, o feixe de luz que era para estar num ponto, agora está no outro, tá bom? Os meios translúcidos também deixam atravessar. Eles não é que eles barrem, tá bom? Não é que eles vão ali impedir a passagem da luz, eles não vão. Mas eles embaralham. Ao contrário do que ocorre nos meios transparentes, essa passagem se dá sem interação, nas quais o meu afeta a orientação dos raios, fazendo com que os objetos vistos através de meios translúcidos pareçam deformados. Então, ele embaralha o feixe de luz que chega ao seu olho e aí ele deforma aquele objeto. Bacana? Ele vai deformar esse objeto, fazendo com que ele pareça um objeto que ele não é. Tá bom? A figura abaixo representa o comportamento de um meio translúcido. O feixe de luz que estava lá embaixo, quando chega no olho do observador, chega lá em cima. Então, o observador vai enxergar a parte de baixo do objeto na parte de cima dele. E isso embaralha a imagem. Onde é que eu vejo um exemplo clássico de meio translúcido? Aqueles boxes de banheiro, né? Onde você tem uma formação que você não consegue enxergar o que está atrás. Você consegue ver uma silhueta, né, de uma pessoa ou de alguma coisa que está dentro do box, mas você não consegue enxergar claramente aquilo ali. Você não consegue enxergar claramente o que está sendo formado, a imagem que está sendo formada. E isso é característica de um meio translúcido, tá bom? Isso é característica de um meio translúcido. Então, se você consegue enxergar o que está depois do espelho, depois do vidro, né? Depois daquele meio, mas não enxerga com qualidade, isso é um meio translúcido. Bacana? Exemplo aí também um aquário. Você está numa região aqui, aí olha uma pessoa por dentro de um aquário. Você está olhando... Deixa eu conseguir desenhar aqui. Você tem um aquário cheio de água, né? Cheio de água. E aí você acaba enxergando uma pessoa no outro lado do aquário. Um objeto, né? Do outro lado do aquário. Aquele objeto vai chegar no seu olho deformado. Você não vai conseguir identificar que objeto era aquele. Por quê? Porque a água é um meio translúcido. A água vai fazer com que os feixes de luz se embaralhem ao chegar ao seu olho, tá bom? Então, tudo aquilo que você consegue enxergar, mas não consegue identificar com clareza o que é resultado de um meio translúcido, certo? É resultado aí de um meio translúcido. Muito cuidado para não confundir meios translúcidos com meios refletores. Isso é um pouco complicado. O exemplo de um banco, por exemplo. Quando você está num banco durante o dia, quando você está passando em frente a um banco durante o dia, como é que são as portas de banco, as paredes de banco? Geralmente são vidros, né?
E aí, durante o dia, você consegue enxergar o que está dentro, né? O que está fora do banco e tal. Ou, durante o dia, você não consegue enxergar o que está dentro e o que está fora de um banco. Porque a luz solar é muito forte, bate no vidro e gera uma reflexão para o seu olho. Então, de dia, as paredes de vidro de um banco às vezes se comportam como espelhos. Você não consegue enxergar aquilo ali. Eu sei que tem alguma coisa lá dentro, mas eu não consigo nem ver o que é. Então, não é um meio translúcido, é um meio refletor. Bacana? Porque você está vendo a imagem que está fora, junto com você. Você não consegue enxergar o que está dentro. Durante a noite, muda. Como a quantidade de luz agora dentro do banco é maior do que quem está fora, então você consegue enxergar aquela situação de que está dentro da loja ali, dentro do banco e tal. Então, você volta a ter um meio transparente, né? A luz atravessa e você consegue enxergar quem está do outro lado do vidro. Então, só é meio translúcido quando você consegue enxergar o que está do outro lado, mas não consegue diferenciar, né? Não consegue, por exemplo, isso aqui eu tenho certeza que é um gato. Aí desenha lá um gato. Mas se você não consegue ter certeza do que você está vendo, você está falando de um meio translúcido. O último meio que a gente tem é o meio opaco. Bom? E o opaco, ele impede a passagem de luz. Meios opacos são impermeáveis à luz, o que significa que esses meios bloqueiam raios luminosos, que não conseguem atravessá-los. Nesse caso, não é possível um observador ver objetos atrás dele. Seria um exemplo aí, uma parede. Uma parede completamente fechada, né? É um meio opaco. Por quê? Porque quando você está aí, você está agora dentro da sua sala de aula, né? Assistindo sua aula aqui, tranquilo. Você tem uma parede, do seu lado direito, do seu lado esquerdo, você tem uma parede. Você não consegue enxergar o que está depois da parede. Por quê? Porque a luz que está vindo de fora da parede bate na parede e não atravessa. Pelo fato dele ser um material opaco, uma propagação em meio opaco. Então, esse meio opaco, ele impede a passagem de luz. Bacana? Ele faz com que o meio não atravesse. Um espelho, qual seria aí o tipo de meio que um espelho representaria? O espelho, ele representa um material opaco também, tá bom? Por quê? Porque você não consegue ver o que está atrás do espelho, beleza? Quando o feixe de luz bate no meio opaco, sendo ele um espelho, o feixe de luz faz a voltar. Então, ele não chega a esse nosso observador, né? Que é o que a gente quer que enxergue. Ele não chega ao observador. Então, eu também considero o espelho um meio opaco. Só é meio transparente ou translúcido se ele for atravessável. Se não for atravessável, é meio opaco. Bom, outro exemplo aí de meio opaco. Parede já foi, espelho já foi, portas também. Tudo que você olhar e não conseguir enxergar. Vidro fumê, ele é um meio opaco? O fumê, que é que a gente põe ali em alguns vidros, né? Ele tem a situação de dificultar a entrada de raios solares, a entrada de luz. Por que que a gente quer isso? Porque você não quer que o interior do seu carro esquente, ou então você não quer que a pessoa veja atrás daquele vidro, então você bota uma película escura, né, para impedir a passagem de luz. Isso é o vidro fumê. O vidro fumê, quando ele está com a concentração muito alta, ele vai passando de meio transparente para meio opaco. Quanto mais quantidade de filtro você botar, né, mais difícil vai ser a passagem de luz. Chega um momento onde a passagem de luz é impossível. Aí você tem esse meio opaco. Lembrando aí que no Brasil, né, existem regras para a utilização de vidro fumê dentro de automóveis, nos vidros de um automóvel. Então, tem uma quantidade de luz que tem que ser atravessável para justamente não prejudicar a direção do motorista em horários como a noite, né, onde ele não enxerga tão bem. Bacana? Certo. E aí a gente chega nos princípios da óptica geométrica. Essa primeira aulinha a gente fala sobre o primeiro princípio, né, em relação à óptica geométrica. Na outra aula a gente fala dos outros dois e começa a resolução das questões. Então, são 3 princípios adotados na óptica geométrica, tá bom? Existem 3 regras que regem a óptica geométrica. E essas 3 regras, elas são inquebráveis. Então, vocês vão ver que não existem exceções para esses princípios, tá bom? Sempre eles têm que ser respeitados, ok? O primeiro é chamado de propagação retilínea da luz.
O que diz que toda fonte de emissora de luz, né? Você faz um raio de luz, ele é propagado em linha reta. Quando eu falo de propagação retilínea, eu estou falando de uma linha reta. A gente já viu esse tipo de fenômeno aonde? Lá no movimento, né? Movimento uniforme, movimento retilíneo, quando você tem esse tipo de linha reta como trajetória. O que ele afirma? Em meios homogêneos e transparentes, a luz sempre se propaga em linha reta. O que são meios homogêneos? Meios transparentes a gente acabou de falar, né? São meios onde a luz consegue atravessar tranquilamente aquele meio ali, consegue se propagar em linha reta o tempo inteiro. O que são meios homogêneos? Meios homogêneos são feitos por um componente. Exemplo de um meio homogêneo, o ar atmosférico. Ah, mas no ar atmosférico, Matheus, existem vários gases, nitrogênio, oxigênio, gás carbônico. Ele não é homogêneo. Não, isso aí ele é uma mistura homogênea, né? São vários gases formando um único meio. Mas agora, a olho nu, você não consegue diferenciar os tipos de gases. E isso caracteriza o fato dele ser homogêneo, né? Ele tem apenas uma forma visível, né? Uma forma que você consegue enxergar. Esse princípio explica vários fenômenos, né? Como a semelhança geométrica entre sombra e o objeto que produz, além da sua formação, a penumbra e os eclipses. E aí, para terminar essa nossa primeira aula, a gente fala um pouquinho sobre sombra e penumbra. Você tem uma fonte extensa, deixa eu botar o sol não. Você tem uma fonte extensa, como uma lâmpada, produzindo uma determinada quantidade de luz. Aquela fonte extensa está iluminando uma determinada região. Só que as fontes de luz dessa região sempre passam da seguinte forma. Passam retilíneas ao último ponto e anguladas. Passam retilíneas e anguladas, né? Porque seria ali a formação mais simples dentro de um sistema. Bom, essa região aqui, que é a região que fica exatamente embaixo do objeto que está sendo iluminado, é uma região que eu chamo de sombra. Tá bom? E a outra região, que é essa região aonde você tem uma parte aqui mais esverdeada, mais para o lado, é a parte que eu chamo de penumbra. Tá bom? É uma parte que eu chamo de penumbra. E qual a diferença entre elas? Bom, a sombra, ela tapa totalmente a passagem de luz. Fica uma região sem nenhuma iluminação. Enquanto a penumbra, ela ameniza ou diminui a passagem de luz. Então, fica uma região pouco iluminada, tá bom? Não fica uma região completamente iluminada, fica uma região pouco iluminada. E na sombra que não existe forma alguma de iluminação. Se você tiver uma lâmpada aí, onde você está assistindo agora, você pode pôr sua mão sobre a mesa. Bota sua mão sobre a mesa. E aí, quando você levantar a sua mão poucos centímetros, tá bom? Levante sua mão 1 ou 2 centímetros, você vai ver que embaixo da sua mão tem uma região mais escura. E uma região com formato, né, de uma sombra mais clara. Essa região mais escura tem ausência de luz. Aí é a sombra. Essa região que tem uma sombrazinha um pouco mais clara, ela tem uma passagem de luz dificultada, mas não anulada, né? A luz que passa é pouca, mas passa. Então, essa região que tem é uma penumbra. Então, você tem uma região de sombra e penumbra num movimento simples, tá bom? E a sombra e a penumbra, elas estão em várias partes da iluminação. Toda vez que você está correndo, você está correndo ali, por exemplo, aí tem a iluminação de postes. Aí você vê uma região mais escura, que é a sua sombra, e uma região não tão escura, que é a sua região de penumbra, tá bom? Então você tem sempre essa situação de sombra e penumbra para o meu sistema. Sombra
é a ausência completa de luz. Você não tem passagem de luz para aquele ponto. Enquanto a penumbra é uma perda, né? Uma queda na passagem de luz. Você tem uma dificuldade para a passagem de luz, mas ela não é zerada, ela só é diminuída para que esse sistema consiga, né, se propagar. Bacana? Então, próxima aula, a gente vai chegando ao finalzinho dessa nossa primeira aula. Próxima aula a gente volta explicando a formação de eclipses, tá bom? Como é que funciona um eclipse, qual a diferença entre um eclipse solar e um eclipse lunar, aí quando a gente tem essa situação. Bacana? Então a gente vai dar um rápido intervalozinho pra você ir tomar uma água e ir ao banheiro rapidinho, acordar aí o Kaique, né, para ele parar de dormir em sala. Mas daqui a pouco, na nossa próxima aula, a gente começa falando sobre eclipse, fala sobre as outras duas propriedades, né, da luz, e aí começa as nossas questões. Bacana? Então, dá tempo todo mundo rapidinho ao banheiro, tomar uma água, já já a gente volta. Bacana? Tchau!